Eu comecei, mas eu fui ver se o áudio estava correto. Pessoal da Torcida Tricolor, estamos começando mais um tradicional vídeo de jogo. São Paulo foi ao Morumbi enfrentar o Atlético e foi com goleada, mas daquelas goleadas que é goleada até o Alexandre Gisbrecht, do Anotações Tricolores, que para ele 3-0 não é goleada, aqui para o canal é. Então quase toda a família Fala Bandana concorda que é 3-0 é goleada, menos Alexandre Gisbrecht, que ele fala que goleada é 3 gols de diferença a partir de 4 gols, né, de algum time. Eu estou supondo que sim. Eu estou supondo porque 3-0 é muito goleada, mas o Luciano foi lá fazer o dele para celebrar a torcida e eu fiz essa introdução porque a gente já gravou o vídeo sim com áudio errado e foi muito triste porque não saiu a voz e o vídeo tinha ficado bom. Está ao meu lado o Gabriel Perecini, que acabou de sair de uma... Não foi hoje isso. Não foi hoje, não. Então, mas hoje eu fiz essa introdução. Quem está assistindo vai saber que em algum momento, até porque você já falou, essa é a segunda edição do vídeo que a gente grava, porque o primeiro deu problema, o problema foi esse. Dessa vez eu fui ver. Devia ter visto antes? Devia. Eu vi, não vi. Por quê? Porque estou empolgado. Porque uma das coisas que mais me agrada no futebol, não só no futebol, mas também no rock, tem um taco ali de rock, tá vendo ali? Ali o Jersey Devils? Pois é hat-trick. Eu gosto pra caramba de hat-trick. É um negócio que me deixa muito contente, me deixa muito feliz. Tripleta. Também, mas eu gosto mais de hat-trick. Eu quase joguei meu boné, que na verdade era uma bandana, no estádio, mas não ia chegar. Não ia chegar. O campo é um pouco longe, o arremesso, a bandana, o pano não ia dar certo. Mas Caleri toca pro Caleri, que é gol. Ele fez gol de tudo quanto é tipo. Ele fez gol com bobeada de zagueiro, ele fez gol de cabeça, ele fez gol chutando mesmo. E depois foi a vez de Luciano para completar o placar, também fazer um belíssimo gol de cabeça. Eu nem sei qual que é o gol mais bonito dos desses, mas vou perguntar por isso falei, vou perguntar para ele, é que eu fiquei feliz com todos. Principalmente quando saiu o terceiro. O primeiro eu não achei tão legal, porque, pô, é só uma bobeada, uma bonita bobeada. Mas, enfim, antes de começar e falar o que você gostou, o que você não gostou, o São Paulo tinha ali um esquema, a gente não tinha hoje o Nestor, e a gente estava em dúvida quem ia fazer a função de quem. Então vamos começar por aí, quem fez a função de quem, quais foram as ideias do Rogério ali para fazer o seu jogo funcionar. Passar o Igor Gomes para a função do Nestor, e a gente viu a diferença do Igor Gomes quando ele joga numa posição que ele está mais adaptado, e que ele tem mais liberdade, que ele dá mais passes para finalização, hoje foi o líder nesse quesito, e quando ele tem que se dedicar muito mais para o coletivo, não que nessa função ele não precise, mas ali aberto pela direita é muito mais trabalho e muito menos aparecer para torcida ou para as pessoas de uma maneira geral, né? E aí ele passa o Igor Gomes para essa função do Nestor, o Nicão entra para fazer a função que o Igor Gomes vinha fazendo. O Nicão está claramente ansioso, né? Sem confiança, quer fazer um gol logo. E aí tem vários motivos que podem levar o Nicão a estar se sentindo provavelmente dessa maneira, né? Ele está claramente ansioso, ali tem lances muito claros, e principalmente quando a gente compara com o que ele fazia no Atlético Paranaense, que ele não está conseguindo reproduzir no São Paulo, que ele está querendo finalizar logo, bola que não é para finalizar, ele quer bater pro gol, bate falta, não que ele não sabe bater falta, mas assim, é claramente uma questão de ansiedade. Você acha que o pênalti lá ajudou? Ajudou nesse processo de deixá-lo mais ansioso, porque ele já não vinha jogando bem, ele não consegue jogar os 90 minutos ainda, o Rogério fala muito da parte física, teve um pênalti, pelo menos fazer o gol, ele perde o pênalti, fica muito marcado por isso, e aí some a isso atuações que ainda não são as melhores ainda do Nicão. E está enfrentando o ex-clube, né? Assim como o Vitor Bueno, o Nicão estava ali numa condição de, sempre tem aquela coisa, né, da mística do futebol, que é, lei do ex. E aí ele pensando, vai que o Vitor Bueno me tem uma lei do ex e eu não tenho, é pior ainda, mas nenhum dos dois teve. Mas então o Nicão tem esse processo aí, e hoje está numa função mais complicada para que isso ocorresse. Mais complicada, não conseguiu ter a mesma qualidade ali defensiva que o Igor Gomes oferece quando joga por ali, tem tentado, o São Paulo não tenta tantas inversões, ele tenta algumas inversões, e a bola foge um pouco, aí tenta a finalização, não consegue tirar o goleiro, aí tenta um passe ali mais vertical para deixar alguém em melhores condições, aí o zagueiro corta um pouquinho, a bola sai um pouquinho mais forte, qualquer coisa assim. Então, assim, ele precisa de uma boa partida, para pelo menos tirar um pouco esse peso, ver se ganha um pouquinho de confiança. Eu acho difícil que ele seja titular na semana que vem, até porque acho que o Nestor já deve ter condições, mas mesmo que não tenha,
Acho difícil que ele comece jogando contra o Flamengo no Rio de Janeiro, a partir que vem que eu digo do Campeonato Brasileiro, né? Sim. Mas pensando no São Paulo, assim, o primeiro ponto é, pelo menos hoje, aí a gente vai ter Everton, Flamengo, depois Juventude, Red Bull Bragantino, essas coisas todas, para ir conferindo. Mas, pelo menos inicialmente, o time não sentiu a pancada da semana passada, que era uma preocupação. Um time que vinha em evolução, um time que vinha mostrando boas coisas, um time que vinha sendo competitivo, toma uma goleada dessa, fica muito feio, goleada para rival, perde eliminatória, virada no confronto, aquela história toda, pipipi. E aí, o que é a partir de agora? Muda o rumo, fica... Não, São Paulo hoje deu uma ótima resposta, pegou um Atlético com uma intensidade bem baixa, soube aproveitar os pontos mais fracos do Atlético. A gente até comentou isso no pré-jogo. Você achou que o Atlético veio com mais reservas? Né? Não no pré-jogo, obviamente, pré-jogo você já sabia, mas achou que vinha com um time mais alternativo? Eu achei que vinha com um time mais alternativo, não veio, mas mesmo assim, então a gente consegue ver algumas deficiências do Atlético. Marcação pelos lados do campo, falamos isso no pré-jogo, o São Paulo fez 4 gols a partir dos lados do campo, e assim, a diferença entre o São Paulo do Campeonato Paulista, rifando bola na área de qualquer jeito, o São Paulo construindo jogadas, fazendo menos cruzamentos, mas com mais qualidade, com mais gente na área, chegando à linha de fundo sem rifar bola, quando precisava voltava o jogo. Hoje o Igor foi muito bem também nesse ponto de girar a bola mais rápido, de não dá, agora, pega, começa de novo, vai para os zagueiros, né? Sai aplaudir, quando tá 4-0 é fácil. O pessoal precisa reconhecer quando ele vai bem, quando o jogo não vai bem, quando o coletivo não resolve, quando o time não tá ganhando. Com 4-0 até eu saio aplaudir. E olha que eu nem joguei. Eu não acho que você não eu também acho que não, mas acho que com 4-0 talvez ali, pelo menos por metade ali, né? Alguma coisa que você falou muito feliz aqui, que esse boboca aí, deve ser. Mas ele foi muito bem hoje e teve um papel disso. Não dá, começa para os zagueiros, porque os zagueiros têm muita qualidade para conseguir construir o jogo. Hoje, novamente, primeiro gol, Diego tem campo, a gente falava isso principalmente no jogo contra o Palmeiras, quando solta aquela bola do Diego para o Éder gira em cima do Gustavo Gomes, que não estava bem ali antes do intervalo, ia sair na cara do gol, e o Gustavo Gomes faz a falta. E hoje a mesma coisa, a bola chega no Diego, o São Paulo vai rodando até a jogada chegar ali no Diego, com o campo, com o espaço, ele avança direto no Rafinha. Atlético marca mal, dá muito espaço pelos lados, São Paulo preenche a área bem, cruzamento, o Éder não pega, o Kelvin falha, o lateral. Né? Bobeia, e é lateral titular. Segundo gol, bola tá com o Léo pro Wellington com muito espaço, aquela história toda, só que agora é diferente. Era um mano a mano ali na área, o zagueiro, o Caleri faz um gol muito parecido que ele fez contra o Red Bull Bragantino. Antecipação no zagueiro, e aí o cruzamento não é balão. O cruzamento é rasante, a bola do Wellington é muito boa, é para ele chegar se antecipando, para ele ter velocidade no cabeceio, força no cabeceio e não precisar ficar brigando com o zagueiro. Ele sai na frente do zagueiro, ele consegue se desvencilhar, o Caleri é muito bom nisso, o cruzamento é perfeito, ele desvia, faz 2-0. Aí o jogo tem uma saída com o Diego, outra saída com o Léo. Para ficar muito marcado, tá? Estreia de brasileiro, nossa zaga titular, Diego e Léo, e os dois sabem sair jogando. Porque assim, tem muita gente. Teve uma partida defensiva, sem querer te cortar, você já continua. A partida defensiva do Diego, o Léo foi um pouco menos exigido, mas a partida defensiva do Diego hoje, excepcional. Excepcional, porque não é só, eles se jogam só porque eles sabem sair jogando. Eles, além de muito bons, cobertura, rebatida, corte, interceptação, Diego desarmando bem, Diego fazendo uma baita temporada. Além disso, eles sabem sair jogando com muita qualidade. Você pega, eu até comentei isso com o Moza, ali quando estava, acho que está 3-0 ainda, porque rapidamente o jogo do 2-0. O Moza, só para esclarecer, o maestro, tá, gente? Não é nosso amigo, não. Não, era com o Moza, nosso amigo. Ah, tá. Às vezes eu confundo. O jogo do 2-0 baixou bastante a intensidade, o jogo se ofereceu muito para o São Paulo matar, mérito do São Paulo ter conseguido fazer o terceiro gol logo para não tomar o gol, ficar aquela questão, enfim, a gente já viu. Mas o Diego, Léo e o Wellington, esse comentário veio dele, eu já comentei essa inconfidência aqui. Ele veio e falou, não dá para comparar com Arboleda, Miranda e Reinaldo. A diferença é muito grande. É muito grande. É brutal. Em qualquer sentido que você compare. Então, assim... A menos que seja tempo no São Paulo. Aí tem uma vantagem. Tudo bem. Tudo bem. Não é todo o quesito, jogos pelo São Paulo. Bem, mas eu te interrompo. Qualidade. Não, então, eu estava falando, um lance foi com
Diego, outro foi com o Léo, né? Os 2 gols saem assim, contra um adversário que é um adversário de outro escalão, só para ficar aquela coisa assim, porque quando a gente falava de campeonato brasileiro, é outro nível, né? Quando a gente pega campeonato paulista, é um nível diferente, a gente sempre fala isso, né? Por isso que precisa ser usado o treino em um, para você chegar preparado para o outro. Exatamente. Mas quando a gente estava elogiando o Léo e o Diego, e é por isso que eu estou fazendo esse recorte, ela falou assim: ó, nós estamos fazendo uma ressalva aqui porque isso é campeonato paulista. A gente fez essa mesma ressalva no título que a gente conquistou no ano passado. Apesar de São Paulo não ganhar título há muito tempo, olha, o nível é diferente. Então, quando a gente estava elogiando o Léo e o Diego, a gente estava falando deles que eles apontava que eles poderiam fazer jogos de nível pelo São Paulo. Mas contra o Palmeiras o Léo não foi bem, o lado esquerdo não foi bem. Vai acontecer uma vez ou outra, jogadores de qualidade. A gente teve pelo menos 4, se você quiser considerar o Santos também, 5 duelos no Campeonato Paulista que são dignos de registro. Santos, Corinthians, Palmeiras. Na verdade, foram 6 confrontos contra o Palmeiras, né? Em 5, eles foram muito bem, né? Diego, o Léo não jogou 100% do jogo, nem jogou como zagueiro com o Santos. Um não vai jogar um jogo, o outro, o Wellington também não jogou todos esses jogos, mas quando você pega os jogos dignos de registro, você tem, quando atuaram, esses jogadores indo muito bem. Então, assim, tira os times mais fracos, pega só os jogos que importam. O São Paulo, de uma maneira geral, dos 6 jogos, 5 foi muito bem. Se quiser contra o Red Bull Bragantino, ainda que fosse num outro momento do São Paulo, momento que o São Paulo ainda estava com outra formação, acho que foi a terceira rodada, a quarta rodada, alguma coisa assim, outra formação, muitos desfalques, jogadores entrando ainda sentindo efeito de ter ficado muito tempo parado por causa da Covid, essa história toda. Ali o São Paulo também não foi muito bem, mostrou alguma evolução quando jogou ali em transição. Que a gente até citou isso no vídeo de jogo, mas de uma maneira geral não foi bem, defensivamente foi uma catástrofe, e defensivamente foi uma catástrofe, a zaga era Arboleda e Miranda. Então... Mas porque a gente sempre tem que pontuar essas coisas, porque assim, quando aconteceu o jogo ruim do Palmeiras, muita gente, esse é o padrão do Léo. Não é. E aí o padrão do Léo é mais para esse jogo que a gente viu hoje do que para o jogo com o Palmeiras, e essa é a zaga titular. Por quê? Porque são os melhores que tem em campo, com muita... Mas aí a gente falou dos 2 primeiros gols do São Paulo, um na saída de um dos zagueiros, o Diego, que foi uma bobeada do Kelvin, que é o lateral titular, que a gente até se preocupava de cair ali e dar, né, problemas para o setor de marcação do São Paulo. Você tinha falado do pré-jogo. O segundo jogo foi uma saída do Léo, mas teve o terceiro gol. O terceiro gol do Caleri. Na verdade, era da esquerda, que era o Abner. O Kelvin nem sempre é titular. Mas era um cara que se preocupava. Pelas características. O terceiro gol, aí entra o Toró. Aí o Nicão não conseguiu ser efetivo para ali. O Toró já com um nível de intensidade mais baixo. O Toró jogando pela direita, né? O Toró habitualmente joga pela esquerda. O Rogério tem tentado alguns jogadores em posições diferentes. O gol que o Toró fez contra o Mirassol foi caindo ali pelo lado direito. Aquela história toda. Enfim, hoje ele coloca pela direita, faz o cruzamento, porque o São Paulo tinha muito espaço para jogar pelos lados, e hoje isso foi muito mérito do São Paulo, saber explorar esses espaços, não eram cruzamentos aleatórios, eram jogadas que você tinha espaço, você aproveitava esse espaço, e o cruzamento ou era rasante, ou era muito bem direcionado, ou você tentava inverter uma bola para alguém que chegava no segundo pau, aí você tem esse cruzamento do Toró, desvio, goleiro soca, não sei o quê, o Alisson muito bem ali para jogar a bola para dentro da área. O Igor Gomes ele foi tão bem que até a furada que ele deu resulta em alguma coisa. Sim. E aí o Caleri, até quando erra, certo. O Caleri faz o gol que, respondendo a sua dúvida no começo do vídeo, lógico, não tinha nem dúvida. Que pancada, que gol bonito, que gol para levantar. E assim, ainda por cima, o gol mais bonito do Caleri é o terceiro dele, porque daí essa coisa do hat-trick, né? Que é aquela coisa toda de alegria, de felicidade. Inclusive, o Alexandre Guedes, que a gente citou no começo do vídeo, ele foi mandar um áudio para o Chacon, ele colocou isso no Twitter, que ele estava perguntando, Chacon, qual o terceiro gol aí, o último jogador que fez 3 gols no Morumbi pelo São Paulo, Pablo, naquele 9-1, e no momento em que ele está falando isso, sai o 4º gol. E aí o áudio então foi o Pablo pelo gol! Ele dá um grito assim, que é o gol, que também é um belo gol do Luciano, porque o que é legal? De jogo, uma jogada pelo lado. E aí, quer descrever? Vamos de novo. Então, o Toró de novo. E esse gol, na verdade, não é esse, é o terceiro. O Luciano, ele entra
E hoje, apesar de que quis dar caneta, tem um drible, não sei o quê, quando a bola chegou, principalmente na parte mais ofensiva, mais objetivo, mais o Luciano que a gente conhece. E o gol, toca a bola, não sei o quê, se infiltra para dentro da área, tá lá. E ele tem vários gols aquela de coisa cabeça, do Luciano. Assim, e ele se movimentando tudo, deu tapa de primeira, abriu jogada, tocou rápido, gerou mais jogo para o São Paulo, aproveitando os espaços que o Atlético estava entregue no jogo. Outro e destaque importante, o São Paulo se sobressaindo fisicamente em relação ao adversário, então valeu o rodízio que o Rogério já fez, ainda que o próprio Rogério tenha lamentado que não foi o ideal, que ele deveria ter feito mais, mas se você compara em relação ao Atlético Paranaense, que usa o estadual como preparação, mas que estava na Venezuela na terça-feira, o São Paulo hoje estava muito inteiro fisicamente, e o Atlético, além da parte física, que podia competir ou não com o São Paulo, estava entregue depois do 3-0, né? O jogo já tinha acabado, hoje o técnico já foi embora, aquela história toda, estava meio fim de feira ali, e o São Paulo aproveitou isso. A xepa, estava na xepa. E aí, assim, agora a gente comentou os 4 gols, mas o que é legal? O primeiro gol foi uma bobeada do zagueiro. Não interessa, é gol, que legal. Aí o segundo gol é que a coisa foi escalonada. Aí o segundo gol é um gol de cabeça, bonito, um belo gol, uma boa jogada e tal. O terceiro é o gol do chute, que é o gol mais bonito do jogo, e é o hat-trick, e aquela coisa aquele match do Caleri com São Paulo em definitivo. Pô, tinha alguma dúvida? Não, é o Caleri mesmo, toca para ele, funciona. Não vai sempre funcionar, mas vai funcionar muitas vezes. E é um cara que briga muito, é um cara que chegou com o discurso certo, ó, não tô em forma, chegou assim no São Paulo, não tô em forma, falta muita coisa, tenham paciência, quer dizer, às vezes o torcedor tem que entender isso, porque se ele não tem o crédito que tem, ele já ia chegar sendo massacrado, sendo, não sei o que, não. E você vê que o cara se esforça muito e faz o gol mais bonito. E daí o quarto gol, por que eu tô falando que é escalonado? Como sempre agora a torcida grita, é Luciano, o cara entra e faz o gol dele, independente de não ser mais bonito do que o gol do Caleri, traz uma coisa diferente, né? Quer dizer, o Luciano fazer gol. E aí, eu vou fazer uma pergunta bem polêmica, porque eu critiquei no último jogo, que numa partida, para não repetir a palavra jogo 2 vezes, numa partida tão complicada quanto aquela que o São Paulo está enfrentando pela Sul-Americana, no fim do jogo ali, no momento final, o Luciano pega a bola para bater o pênalti. E a decisão, ela não foi uma coisa, Reinaldo, eu não acho que você está bem na partida, então eu vou bater. Não, eu quero homenagear, eu quero não sei o quê, quero bater, estou com vontade de bater. E por que eu critiquei? Porque o resultado ali era um resultado que não era favorável ao São Paulo. São Paulo precisava muito daquele gol, e a gente tinha um cara que tem uma média melhor em treinos e jogos. Tá? Dito isso, e eu mantenho minha crítica, eu vou te perguntar, o pênalti que o Luciano fez, você acha que pode ter ajudado neste jogo que ele fez hoje de estar um pouco mais objetivo, não? Não. Tá, não, eu acho que é importante sempre fazer esse registro assim. Você acha que isso é uma evolução natural que ele ia ter? Que ele precisa entender, até porque hoje, de novo, teve lance que ele quis dar caneta, teve lance que ele quis dar toquinho, teve lance que ele quis dar jogadas de efeito, assim, não sei o quê. Então, desnecessários. Que não precisava. Então, não acho que tem a ver com o gol. Aí pelo gol ele ficou mais objetivo. O objetivo é uma questão de postura e de atitude. Porque se você falar que ele passou a acertar lances mais específicos, aí eu ia falar, talvez, de repente o cara fez o gol, tirou o pelo, gol da vitória, tá bem, ficou 3 dias, não sei o quê, então, beleza. Agora, se você tá em dúvida entre, eu vou dominar essa bola e dar um chapéu, canetinha, letrinha, não sei o quê, ou eu vou soltar de primeira pro cara que tá aberto lá sozinho na ponta? Isso é uma decisão sua. É óbvio, quando você tá com confiança, você tá mais diferente. É óbvio. Só que isso é uma questão. Você não acha que o peso seja desse tamanho? Porque no caso do Nicão, a gente entende que o pênalti fez muito mal pro Nicão, principalmente porque no próprio jogo... Porque ele chegou com muito peso, aí dá 10, aí é um reforço mais caro, salário... Aliás, São Paulo não dê a 10. Eu acho que esse é o problema, não dá 10. Cara, eu acho que então, se ele tivesse chegado, aí o time ou deslancha, ou ele faz um gol aqui, outro ali, corresponde mais ou menos, aí ele, enquanto ele vai tendo a forma física que o Rogério fala, ele vai fazendo um gol, ele vai aparecendo. Aí fala, ele meteu esse gol, mas quando ele tiver em forma vai ser ainda melhor. Ele ia ter essa margem para ir evoluindo e para ir se colocando em forma, como ele fazia lá no Atlético. No Atlético ele está começando a jogar mais ou menos por agora. Então, ele tem essa calma. Ele não tem a calma, porque enquanto ele se coloca em forma, ele vai jogando, os jogos vão passando, o time
começa muito, muito mal a temporada, vai ficando muito bem e ele não vai aparecendo. Aí ele vê Nestor crescer, Pablo Maia surgir, a dupla de zaga muito bem, o Rafinha crescer defensivamente, o Jandrei tomar o goleiro a titularidade, titular, o Caleri começando a meter gol, quase ser artilheiro do o campeonato. Luciano voltando à forma. Aí todo mundo tem algum tipo de destaque. O Rogério, né? O próprio técnico. Todo mundo tem algum tipo de destaque. E ele lá, ele não consegue fazer um gol. É muito pouco. Ele teve uma atuação ali de mais ou menos um pouco de destaque com o Santos, que ele dá assistência para o primeiro gol do jogo, que foi do Éder, só, e é muito pouco. Então é um jogo ansioso. Aliás, uma coisa que a gente pode falar aqui do trabalho do Rogério, óbvio, de novo, eu sempre sou muito cuidadoso nessa coisa de empolgação, porque a gente vai se empolgando, claro, é futebol, é São Paulo, não estou dizendo, tá pronto, não tá. Mas quando a gente fala de evolução do Rogério, pode acontecer dessa evolução parar, a gente vai sempre analisando de períodos em períodos. Você precisa de um período ali para entender o que está acontecendo. Mas nessa fase aí do Rogério, principalmente desse ano, a gente tem o Jandrei na posição titular, uma definição de zaga que hoje é Léo e Diego Costa e Léo. Ele começa com outro, ele percebe. E aí você vai vendo o crescimento. Ele começa com outro no sentido de na cabeça dele. Estreia do campeonato, a zaga é Diego e Léo. Mas aí depois ele passa para... eu acho que ele passava principalmente pelo Arboleda. Eu acho que o Diego sempre foi a primeira opção do Rogério. O Miranda ele já percebeu que não... Eu acho que ele já tinha como um reserva desde sempre. O Léo, ele era muito relutante, principalmente a colocar na zaga. E o Wellington. Então, aí a gente tinha o Rafinha, que a gente já sabia que era titular, mas teve alguma evolução. O Reinaldo era a preferência do Rogério, então nós tínhamos duas preferências ali, duas pessoas que ganharam posição com o Rogério. O Léo na zaga e o Wellington na lateral esquerda. Foi com muita relutância, mas teve evolução. Aí a gente teve o Nestor, que estava jogando lá atrás, como primeiro volante, e era muito difícil, foram 3 ou 4 jogos, eu lembro de 3 com toda certeza, que o Rogério insistiu nessa escalação, e aí depois, quando coloca ele mais adiantado, como aconteceu hoje com o Igor Gomes. Ele muda, lembra que o Rogério muda até a formação. Sim, então, assim, e o Rogério estava sem o Patrick, o Rogério está sem ainda o Gabriel Sara, estava sem o Luan, que ele entendia como titular. Então apareceu o Pablo Maia. Só para falar de alguns jogadores que se destacaram. O Nestor começou a se destacar, o Pablo Maia apareceu. A ganhar minutos, o Éder, exato, o Éder vai ganhando a titularidade dele, o Caleri começa a voltar a ser aquele Caleri. E agora está aparecendo outros jogadores aí, o Toró. Então, assim, não é, uau, tá pronto, é incrível, é o trabalho mais fantástico, não. É um trabalho que tem alguma evolução, mesmo com aquela chacoalhada que a gente tomou. Aquela chacoalhada é importante para a gente entender erros ali, entender o que podia ter feito diferente e tudo mais, mas assim, o grupo não se abalou. E o principal, quando você cria uma base ali coletiva, uma estrutura, São Paulo hoje não tinha Nestor, que é o jogador tecnicamente ali mais criativo de São Paulo, que tem passe, vinha jogando na posição de 10, a movimentação, não tinha o Gabriel Sara, que é o jogador de criação com outra característica, vai abrir espaço, vai se movimentar muito, vai permitir que outros jogadores brilhem, vai fazer uma movimentação... Colocar o Igor Gomes no banco. Para receber a bola em profundidade, ele não tinha esses dois, que em teoria, talvez no São Paulo ideal hoje na cabeça do Rogério, sejam titulares. Você passa o Igor Gomes, que consegue fazer a função do Nestor, porque o time já está mais bem entrosado. Você tem o Nicão, que não faz uma grande partida, mas o coletivo se sobressai, e você tem a estratégia certa para enfrentar um adversário que te dá muito espaço pelos lados do campo. Então, assim, o São Paulo hoje tem essa maturidade, até tem essa base. Eu acho que e a gente não tem Patrick e Nicão, que podem evoluir ainda. A gente espera... que de repente, quando tiver 100% em todos os aspectos, talvez ganhe a vaga do Éder. Se conseguir ser competitivo sem a bola como o Éder talvez ele seja titular. Nossa, cara, mas assim, mesmo que você tenha... Eu acho que tecnicamente o Luciano é titular de São Paulo. Sim. Hoje, pelo menos, com o Nicão em forma ou sem Nicão em forma. Então a gente tem ainda Luan, a gente tem Patrick, a gente tem... Não, né? Então, sim, mas tudo bem, mas é um bom reserva. Porque assim, se a gente tem um Luan de reserva, o Igor Gomes passa a ser reserva do Nestor. E olha o que eu só não entendo a não utilização do Gabriel Neves. Isso eu não consigo. Cara, muito, então tudo bem, mas deixa eu só complementar. Deixa eu só complementar esse raciocínio. A gente já falou do Gabriel Neves. Eu também não consigo entender isso, mas, cara, ter o Igor Gomes como um reserva do Nestor me agrada muito mais. Porque daí eu espero mais do Igor Gomes. Então imagina o que esse cara não tá correndo e se esforçando pro time para ter sido tão achincalhado quanto foi.
E sim, de fato, o Gabriel Neves, para mim, é um dos jogadores, junto com o Thales Costa, e aí, de novo, tem Thales Costa, tem esses caras que a gente ainda pode ter evolução no campeonato, quer dizer, o Rogério tem um grupo muito bom para trabalhar, né? Pode levar para algum lado, mas ainda tem o Gabriel Neves. Para mim, o Gabriel Neves foi o responsável por, naquele jogo, tirar a morosidade de São Paulo, junto com o Thales, sim, mas para mim ele é um cara que se apresenta muito. E o São Paulo tem cara que recente, e hoje não estava nem no banco. Então, o fato de não estar no banco é que eu acho surpreendente. Ele não é titular hoje, nem passaria nem perto nessa formação do São Paulo, mas enfim. E aí, para o São Paulo, assim, eu acho que o principal também o São Paulo tem que pensar em Libertadores nesse ano. Precisa, o Rogério já falou, todo mundo sabe. Não é capaz de falar. E que bom que não se escondeu disso. Assim, meu foco é esse. Puta. Então, assim, talvez para o Atlético, você olha para o elenco do Atlético, o São Paulo ganhou hoje de um adversário direto. Sim. Um time que provavelmente vai, que pelo menos em teoria, enquanto o campeonato agora está começando, a primeira rodada, essa coisa toda, tende a brigar lá em cima com você, tende a querer uma das 6 vagas, ou 7, ou 8, ou 9, cara, e começa, sei lá quantas vagas. Começa com a vitória, começa com o Caleri brigando por ti, imagina, muito longe, mas assim, você faz 3 gols no primeiro jogo, você tá ali, em algum momento você é marcante. E agora o São Paulo tem o Everton na quinta-feira, fez uma boa partida, é importante. O Everton tá jogando aqui, tô brincando. Cara. Difícil. Já que eu encontrei um torcedor de São Paulo que no mundo dos cachorros, que ele chama Everton por causa do Everton, um dos primeiros ídolos que eu tive de infância. Aquele Everton que faz o gol contra o Botafogo, sabe? Aquele que você não viu, mas eu vi lá na década de 80, né? E aí, eu sempre que falo desse jogador, por incrível que pareça, porque a gente teve um Everton muito marcante na época do Aguirre, na era da Aguirre, eu sempre penso nesse Everton que infelizmente depois acaba indo pro rival. Mas segue. A gente vai enfrentar o Everton. Não, vai enfrentar o Everton. Depois são 6 jogos de 7 fora de casa. Isso é importante sempre registrar. Depois o São Paulo joga 5 de 6 em casa. Mas são 6 de 7 jogos, não são viagens curtas. Você vai ter Bragança e Rio de Janeiro, que são as mais curtas. Você vai ter Fortaleza, você vai ter Chile, você vai ter Bolívia, você vai ter Caxias do Sul. Você sabe disso, porque você vai fazer uma Via Crucis aí, né? Dessas aí, acho que... Você vai na quinta-feira no Morumbi, você vai no Morumbi, você vai... Certamente. Certo. E aí depois você vai partir com uma Via Crucis aí. Vai ter... Então, Flamengo... Aliás, assim, uma coisa que um patrocínio que a gente precisaria no canal é de uma agência de viagem para o Gabriel poder ir tudo quanto é jogo. Tanto faz a ordem, mas assim, o ponto são várias viagens e muitas vezes num espaço curtíssimo de tempo. O jogo que o São Paulo vai fazer em casa, o São Paulo volta da Bolívia contra o Jorge Wilstermann, o jogo é quinta-feira, o São Paulo chega aqui provavelmente na sexta-feira, na quinta de madrugada, tanto faz, vai enfrentar o Santos na segunda, esse é o jogo que dá a margem, o jogo não é fim de semana, é segunda, é em casa, beleza, não tem que viajar, show. Segunda em Santos, quinta no Chile, domingo em Fortaleza. Peraí, segunda em Santos ou... Não, segunda com o Santos em casa. Que você falou segunda em Santos, segunda no... Não, segunda tem Santos, quinta Chile e domingo Fortaleza. Então, assim, são viagens muito pesadas. Então, o São Paulo com climas bem diferentes, né? Fortaleza... o São Paulo precisa fazer essa rodagem para se sobressair fisicamente. Sim. Vai enfrentar um Flamengo agora, depois de enfrentar o Everton, para abrir essa sequência aí de jogos fora de casa, vai ter que ter uma competição, uma parte física muito importante. Que mesmo o Flamengo em crise, o Flamengo é o Flamengo, né? Tecnicamente, você pega uma bola, dá uma bobeira que você deu. Hoje o Diego tem uma atuação defensiva também muito boa, sim, e ele tem uma travada ali que você vai falar, que é muito, muito boa. Tá. Eu pensei que você estava falando do lance do meio do campo, em que São Paulo dá uma bobeada, em que a bola vai meio alta. Não. Esse também. É importante falar desse lance, né? Que depois até tem recuperação, mas era uma bola dentro da área que o Diego trava o chute. Mas assim, um desses 2 lances tá no pé do Gabriel, no pé do Bruno Henrique, cara, você vai sofrer. Esse foi uma bobagem, porque o Jandrei acho que faz um sinal, só que a bola vai muito curta. Acontece. Não é para acontecer. Tudo bem, foi 4-0, passa despercebido, tudo, que eu quase morri do coração. Eu morri assim porque foi uma coisa muito boba, e quando você vê no replay, é uma coisa muito absurda, e é isso. Isso é um lance circunstancial que numa partida o gol poderia condicionar. E aí uma última pergunta que eu tinha, porque acho que a gente fez um levantamento. Você sempre fala de uma coisa, você sempre fala, não, tô sendo injusto, mas naquele jogo contra o Corinthians que São Paulo ganha, não na parte eliminatória. O jogo que sai o gol muito rápido. O gol condiciona a partida. Não que o gol hoje tenha sido muito rápido, mas, de alguma forma, o gol do Caleri na bobeada do zagueiro condicionou
Até condicionou, mas o São Paulo vinha bem, é um cenário completamente diferente. Você acha que já estava construído uma possibilidade de um placar elástico? Em cima, o time saindo, você via várias vezes ali o desafogo do Léo com o Wellington, chega lá no segundo tempo, Léo, Wellington, gol. O São Paulo criava espaço, tudo bem, já estava 1-0, o Atlético já estava tentando sair, já tinha tido alteração no intervalo, o Marlos entrou, o Marlos também não estava bem fisicamente, combate pouco, aquela história, mas o São Paulo já estava construindo. Aí até que chega no Diego para o Rafinha, o Diego já vinha construído, já vinha construindo. O Igor, acho que no primeiro tempo, deu 3 assistências para finalização. O Éder já tinha finalizado uma bola muito boa, quase fez um golaço ali de fora da área. O São Paulo já tinha tido falta ali na entrada da área, pressionando em escanteio. Então, assim, o São Paulo já tinha criado ali uma construção, e aí os laterais apoiando bastante, aí o Nicão caía por dentro para jogar mais por dentro, o Alisson voltou a ter uma boa intensidade, que é o que ele melhor oferece para o São Paulo, também caindo por dentro quando a bola estava na esquerda, o Igor fazendo essa leitura muito bem, o São Paulo estava bem no jogo Éder, diferentemente do jogo do Palmeiras, próximo do Caleri, e aí quando isso acontece, a gente tem o gol do Wellington contra o Corinthians na semifinal, que é essa aproximação, corta a luz, o Caleri recebe, faz o pivô, solta. Então, assim, a gente tem vários mecanismos que a gente via nos melhores momentos de São Paulo acontecendo hoje. Só que precisava ali do último passe, da conclusão. Eu não acho que hoje estava acontecendo, não. Eu acho que hoje o São Paulo fez esse gol aparecer. Calhou do gol que aconteceu, teve um erro individual ali gravíssimo, mas eu acho que o São Paulo já fazia uma partida, não era uma partida, nossa, meu Deus, na melhor partida do ano. Mas já fazia uma boa partida e eu acho que já estava próximo de construir uma jogada de fazer o gol. Não acho que tenha nada a ver com o gol quando você faz gol com 50 segundos de jogo. Então é isso, tá, gente? Nem sempre o gol vai condicionar, e era muito importante da gente falar disso. O gol com 50 segundos condiciona sempre. Agora, o gol com 20 e poucos minutos, quase 30, nem sempre. Bonitinho, Buck. Vives, depois a gente passa esse pedaço para ali. Para vocês que estão se perguntando, por que vocês estão de azul? Na verdade, a gente está aqui alinhado aos quadros. Eu estou com azul claro. Eu estou alinhado aqui com o Capitão América do quadro aqui. E o Gabriel colocou um azul, um tom mais escuro, por causa do Superman, e do outro Capitão América do outro lado. Então a gente fez toda. Foi super planejado. Então, foi muita coincidência, mas eu fiquei pensando que, desculpa que eu vou dar idiota, eu olhei os quadros e tá muito bacaninha para não usar no momento em que. Falando sério do jogo, você tá pensando em coisa idiota. Isso legal. Nesse finalzinho, porque eu já sabia. Quando você falou que não condicionava, era só isso que eu precisava de resposta. Eu quase coloquei o Buck aqui de naninha até, mas eu não vou colocar. Muita alegria, muita felicidade. Vamos começar a ser. O São Paulo continua brigando por uma vaga na Libertadores. Se o São Paulo for direto para a fase de grupos da Libertadores, o campeonato é um sucesso, partindo do ponto de expectativa do clube antes de começar. Pelo amor de Deus, rodada 1. Legal, 4-0, uhul, show. Agora, não vem com papo de que então vai brigar pela primeira rodada. Não dá. Pelo menos por enquanto, se chegar lá na frente e o São Paulo de fato se mostrar, como aconteceu em 2020, lá no fim da rodada, não sei o que, brigou pelo campeonato, porque se fez valer essa briga, se impôs, manteve um padrão muito acima do que se imaginava que esse time podia jogar, legal, pelo amor de Deus, nesse momento não dá para falar em título, é completamente fora de propósito. E se vier a brigar, vamos entender o elenco, vamos entender o momento, e a gente vai analisando jogo a jogo, mas enfim, é uma boa vitória, para começar muito bem a semana, para a gente respirar um pouco aliviado e para ver e apreciar principalmente a evolução dos meninos de Cotia, dos reforços pedidos pelo Rogério e do próprio Rogério, um dos maiores ídolos da história do clube, agora no comando do São Paulo, já amadurecido, porque não vamos contar aquela primeira passagem que não foi boa. Não é porque essa é boa que aquela vai ficar boa, não, aquela foi ruim mesmo. Tá, a gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.